Olá, eu sou Ivan Paganotti, sou jornalista, sou professor universitário, sou um dos co-criadores do curso Vaza Falciani e nesse nosso terceiro vídeo resumo nós vamos falar um pouco sobre os conceitos que aparecem no terceiro módulo do nosso curso online, principalmente ao redor do tema fake news e política. Bem, vamos começar falando um pouquinho sobre um dos maiores problemas desse tema, que é a questão do discurso de ódio. Esse é um conceito um pouco problemático, mas tem uma conexão e uma origem aí no fenômeno de polarização política, que nós já vimos, já discutimos nos módulos anteriores. Esse problema que a gente tem de você imaginar que os seus rivais, que os seus adversários, eles são vistos como se fossem inimigos, né, numa disputa que levaria à destruição mútua ou que levaria à perseguição contra essas pessoas, e a ideia é que você precisaria evitar contato, destruir esses inimigos, e todas as informações ou as ideias que vêm do outro campo adversário têm que ser perseguidas, têm que ser temidas. Você não reconhece que perspectivas diferentes possam ser válidas e que precisam também ser ouvidas, né, de forma respeitosa. Então, um dos problemas que a gente enfrenta nesse fenômeno da polarização é o chamado ódio contra o rival, em que as pessoas que são vistas como diferentes ou que acreditam têm crenças distintas das nossas, elas são alvo de perseguição, elas são alvo aí de descarte de um debate público. É um fenômeno que o professor Pablo Hortelado conecta com a ideia de uma mídia hiperpartidária. Como nós estamos segregando indivíduos, tirando eles do nosso contato, tentando excluir essas pessoas da nossa vida, automaticamente os meios de comunicação que falam conosco e os que a gente acompanha também vão passar por esse processo de segregação. E nos últimos anos nós vimos que os veículos de comunicação mais generalistas, aqueles que são acompanhados por uma parte ampla da população, eles vão acabando perdendo um pouco de espaço e vão sendo aí empurrados para um dos polos. São vistos aí como grupos mais à direita, grupos mais mais à esquerda, e por isso eles acabam perdendo um pouco a influência de um público mais generalizado. A mídia é empurrada então para esses cantos, e alguns veículos mais extremistas eles se sentem muito confortáveis em basicamente só apresentar versões, informações que são convenientes para esse público específico, para um público mais extremo, um público mais extremista, mais radicalizado. E acabam circulando o que o professor Pablo Hortelado chama de informações de combate. A informação que não está preocupada em apresentar o mundo ou discutir as suas complexidades, as suas limitações, não, pelo contrário, o foco principal é você tentar confirmar e reforçar perspectivas que as pessoas já tinham anteriormente e que possam utilizar essas informações num debate político. Então é aquela informação que é usada como uma arma, não como uma forma de você compreender os outros indivíduos, mas o que você pode usar para vencer um debate político, para conseguir polarizar com outras pessoas, descartar quem pensa diferente. É um fenômeno que a gente já discutiu também das bolhas, né? Elas criam grupos separados e quem não concorda com essa posição acaba sendo descartado e a gente acaba só ouvindo as informações que são convenientes e que ecoam as nossas perspectivas anteriores. Então a gente cria grupos um pouco segregados de pessoas mais homogêneas, mais parecidas e cria uma falsa sensação de que todas as pessoas sensatas ou todas as pessoas que valeriam a pena ser ouvidas pensam como nós, acreditam no que a gente acredita e têm as mesmas informações. Mas isso ignora que pessoas diferentes têm fontes de informação distintas, levam em consideração perspectivas distintas e acabam aí sendo descartadas, não sendo consideradas. Então esse é um problema de a gente não ter tantas informações e opiniões que circulam comumente, nós não temos mais uma esfera pública que é realmente compartilhada. Esse é um fenômeno que piorou nos últimos anos com as redes sociais, como a gente já discutiu anteriormente, elas tendem a reforçar esse fenômeno das bolhas,
porque elas dão informações que o público muito específico acha relevante e retroalimenta esse público com esses dados, com essas opiniões e com essas histórias que respondem especificamente aos seus preconceitos, às suas visões anteriores, e as informações às vezes que desafiam essas perspectivas, elas não têm uma interação, elas não são lidas, não são compartilhadas, elas acabam caindo aí num espectro, num espaço de esquecimento. Uma forma um pouco mais complicada desse fenômeno é o que a gente chama de discurso de ódio. A Organização das Nações Unidas, a ONU, tem uma definição, para tentar explicar ou definir, delimitar esse conceito, que é essa que aparece aqui, né? Traduzindo para o português, né, a ideia de que qualquer tipo de comunicação falada, escrita ou um comportamento que ataca ou usa linguagem pejorativa, então uma linguagem agressiva, ou então discriminatória, em que tenta segregar um grupo, dizer que ele é inferior, que ele não é tão importante, com referência a uma pessoa ou grupo com base em quem eles são e quais são as características, né, que são destacadas. Em outras palavras, é a sua religião, a sua etnia, a nacionalidade, raça, cor, descendência, sexo ou outro fator de identidade que são utilizados aí para destacar esses indivíduos e discriminá-los. Então é uma definição bastante ampla. Países diferentes têm definições um pouco mais específicas do que seria o discurso de ódio. Em alguns lugares isso pode ser criminalizado, em outros não. E as plataformas, inclusive de redes sociais, têm definições bastante específicas. A gente vai falar um pouco sobre elas nesse terceiro módulo, né, como a gente pode navegar e entender quais são os limites possíveis e que tipo de discurso não tem espaço, não é aceito nessas plataformas. Então, de modo geral, a ideia do discurso de ódio é você segregar, você tentar destacar esses indivíduos e pegar essas características que aparecem, né, a partir dos seus elementos identitários, né, a etnia, nacionalidade, raça, sexo, como aparece aqui, e usar esses elementos para descartar essas pessoas, dizer que elas não devem ser ouvidas, de que elas não merecem os mesmos direitos que os outros indivíduos e que elas devem ser, por isso, alvo de violência ou de discriminação, né, de que elas não merecem o mesmo respeito que outras pessoas. O segundo tópico que a gente vai falar, né, dos 4 elementos que este nosso terceiro módulo vai discutir, é a questão das fake news nas eleições, né? A gente não pode discutir fake news sem falar sobre eleições, porque as eleições são um espaço específico, né, um espaço especial para a propagação de informações falsas. Por quê? Porque a atenção de um grupo, né, aquela cidade, aquele estado, aquele país, estão todas voltadas para uma decisão muito importante e que tem um tempo um pouco limitado, né, com alternativas também limitadas. Normalmente nós estamos discutindo um número pequeno de candidatos, né, a presidente, ou a governador, ou a prefeito, um número um pouco mais amplo de deputados, senadores ou vereadores, e todo mundo precisa tomar uma decisão ao mesmo tempo, né? Como as atenções estão voltadas para esse debate, e esse é um debate que demanda, né, uma tomada de posição, eu vou ou não vou votar, em quem eu vou votar, em que candidatos, que propostas eu acredito ou não, esse é um espaço propício para propagação de informações falsas. Porque uma das finalidades das fake news é justamente atacar a reputação de indivíduos com mentiras ou tentar promover, fazer com que esses indivíduos tenham um valor nos olhos aí da sociedade. E é um período bastante difícil, porque os checadores de fatos, que a gente já discutiu nos módulos anteriores, eles ficam sobrecarregados. A gente tem um número pequeno de jornalistas que precisa cobrir as eleições, um número que fica voltado para verificar as informações falsas, e eles percebem, né, nas últimas eleições que nós tivemos, nos últimos anos, que o fluxo de informação falsa cresce bastante nesse período. E, como nós já vimos, é difícil para os checadores conseguir provar que essas informações são falsas, e leva-se tempo, né? Você demanda aí recursos humanos para isso, e é muito mais fácil você simplesmente produzir informação falsa e passar para frente. Isso tem um efeito aí bastante grande nesses espaços. Porém, a gente não pode dizer que as informações falsas ganham as eleições sozinhas, né? Como a gente vai discutir, o processo de definição do voto é um processo bastante complexo,
envolve questões identitárias, né, perfis, reconhecimento, eu me identifico com um certo partido, liderança ou um projeto específico. Tem outras relações emocionais, mas a gente pode conectar sim as fake news com as eleições, porque foi justamente a partir de 2016, com as eleições nos Estados Unidos, que levou à vitória do Donald Trump, as eleições, a votação também no Reino Unido, sobre o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, e também a votação na Colômbia sobre o referendo aí do Tratado de Paz com as Farc. Essas 3 votações em 2016 que trouxeram um debate, uma preocupação bastante grande com a proliferação de informações falsas em redes sociais e a criação de sites que imitavam um formato jornalístico para enganar as pessoas. Então surgiu o alerta, a gente começou a falar um pouco mais e ficar preocupado com essas informações falsas a partir de 2016, e basicamente nos ciclos eleitorais que nós tivemos desde então, esse tema volta à nossa preocupação. Mas a gente precisa de um pouco de cautela também nesse momento. Não dá para dizer com certeza que uma eleição específica foi vencida por causa das informações falsas. Mesmo a eleição em 2016 nos Estados Unidos, que foi uma eleição muito apertada, a vitória do Donald Trump, ainda assim, 2 pesquisadores norte-americanos, Alcott e Gintzko, eles fizeram uma pesquisa e mostraram que mesmo naquela eleição que foi super apertada, foi definida basicamente por algumas dezenas de milhares de votos em alguns estados-chave, não foram suficiente aí para, se todos eles fossem manipulados ou se fossem pessoas que tivessem recebido informações falsas, não seria um número suficiente para você conseguir virar essa eleição. Então as fake news, até agora as pesquisas mostram que elas não são o único fator para definir as eleições, mas a gente sempre vai evitar esse tipo de informação falsa ser propagada, e outros crimes eleitorais podem ser utilizados e são bastante graves, por isso eles precisam ser combatidos. Você não pode simplesmente propagar informações falsas, isso fere aí a lisura, o equilíbrio do processo eleitoral. E inclusive esse é um dos focos das últimas informações falsas que têm circulado. Elas não só falam dos candidatos ou das propostas políticas, mas muitas informações falsas agora falam da própria confiança sobre as eleições. Nós vimos isso na última eleição nos Estados Unidos, e a gente também está discutindo isso em outros países aqui no Brasil. Informações falsas que circulam para tentar tirar confiança do público sobre o processo eleitoral. Existem muitas acusações aí de que haveria fraude, de manipulação dos dados, mas nunca são apresentadas provas sobre essas fraudes. Por quê? Porque são informações falsas, são informações incorretas, são informações descontextualizadas, vídeos que foram manipulados, e você não tem aí uma forma de você provar que essas acusações sérias seriam aí procedentes. Por que isso acontece? É uma forma de você já prevenir aí eventuais derrotas, e os derrotados, às vezes, nessas eleições, usam desses discursos para tirar a confiança no processo. E às vezes mesmo os vitoriosos desse processo, como aconteceu com o Trump, como aconteceu aqui no Brasil também, usam esses discursos de que a eleição não é confiável, os resultados são fraudados. Isso erode a confiança do público na nossa democracia. É um elemento de bastante cuidado que a gente precisa ter. O terceiro tópico, falar um pouco sobre esses novos avanços tecnológicos, são chamadas deepfakes, Elas trazem aí uma tecnologia bastante avançada, parece até um estúdio de Hollywood, efeitos especiais, mas é uma informação falsa, um produto falso, normalmente vídeos e áudios que são produzidos hoje em dia com o barateamento da computação na casa das pessoas. Por que tem esse nome, deepfake? Eles usam a base do deep learning, é um aprendizado profundo, é uma forma como os computadores, eles, entre aspas, aprendem a usar quantidades gigantescas de informações. Eles aprendem a identificar, por exemplo, padrões de um rosto, quais são as cores, as proporções, as texturas, e aprendendo como esse rosto se porta, eles conseguem colocar esses rostos em outras imagens. É por isso que o que antes era basicamente restrito a estúdios de ficção científica, a produções hollywoodianas, qualquer pessoa hoje consegue, baixando aplicativos, programas que são gratuitos, são muito baratos, que não demandam computadores muito sofisticados, nem muitos conhecimentos técnicos, já conseguem fazer essas simulações usando uma base de dados. Então, muitas imagens de uma pessoa específica são usadas para você criar um modelo que simula essa pessoa.
e eles ficam bastante baratos e acessíveis. Como as imagens que circulam pelas redes sociais elas têm uma resolução muito baixa, não dá para às vezes você perceber se essa imagem é verdadeira ou não. Então, para você provar que essa informação é falsa, usando essa tecnologia com imagens de baixa qualidade, é difícil de ter certeza, de você bater o martelo e dizer realmente essa informação foi manipulada ou não. Então é uma grande preocupação nossa o avanço dessas informações falsas usando os deepfakes, esses vídeos que são manipulados, que são construídos. Nós já vimos nos últimos processos alguns conteúdos falsos circulando durante eleições. É uma preocupação muito grande porque mesmo os especialistas enfrentam dificuldade para conseguir combater. Muita gente acredita nas imagens que circulam aí nesse processo. E o último tópico para a gente discutir, né, que são as chamadas mais fake do que news, né, são mais fakes e menos news, que são aquelas imagens mais amadoras ou mais toscas. No outro extremo, né, não é a alta tecnologia, é a tecnologia mais tosca e mais amadora possível que parece ter aí uma força de convencimento bastante grande. A gente percebeu nos últimos anos que o formato jornalístico ele perdeu um pouco de força dentro das fake news. Tradicionalmente era o discurso de autoridade que era imitado, era simulado, mas como houve um próprio esvaziamento, né, da confiança sobre os meios de comunicação, quem produz informação falsa passou a também tentar utilizar outros formatos, então simular outros discursos de autoridade. Então fazer áudio falso simulando ser um enfermeiro, um médico, um sindicalista, e são produções relativamente simples, qualquer pessoa pode fazer. Então o formato tradicional da fake news simulando jornalismo não é mais o predominante nas redes sociais, nas informações que circulam por aí. Outros formatos mais amadores passaram a ser usados, né? E parece que quanto mais tosco, quanto uma imagem mais amadora ou mais primordial, maior a força de convencimento. Muitas das informações que nós vimos, por exemplo, na eleição de 2018, que circularam, eram informações de uma produção bastante simples, né? Essa produção ela pode ser inclusive descentralizada, não são mais os produtores de fake news que centralizam esse processo. Tem muitos usuários simples que produzem essas informações falsas e elas acabam circulando por essas redes sociais de baixo para cima, né? Esses fluxos eles vão sendo aí mais complexos e mais difíceis de você se definir e controlá-los. Nós temos uma produção bastante grande de memes, imagens com textos engraçados, que às vezes misturam piadas com informações verdadeiras e informações falsas. Tem uma força muito grande de circulação, principalmente por aplicativos de mensagem, né, como o WhatsApp, em que a gente não sabe de onde isso veio, por onde passou, como foi circulado. E inclusive vídeos, áudios, imagens bastante caseiras que parecem simular pessoas como nós, né, gente como a gente, e por isso teriam uma certa credibilidade, né, por ser autêntica, por ser uma informação que vem de alguém como nós. Isso não é um jornalista, não é uma autoridade, parece só um usuário, um cidadão comum como a gente. Então, muitos conteúdos falsos têm sido produzidos e fabricados nesse modelo mais amador. E a forma mais barata e mais simples que é você simplesmente descontextualizar uma imagem, pegar uma imagem que foi produzida numa manifestação 2, 3, 4 anos atrás e mostrar como se fosse agora. Não tem nenhum custo, é só você copiar uma imagem da internet e você fazer isso circular. Todos esses efeitos têm força política considerável e precisam ser combatidos. A gente tem que ficar alerta para não se enganar com esses conteúdos e não acabar também enganando outras pessoas.